Olá, meus queridos, tudo bem aí com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres. Hoje a gente vai ver a lição 94, que é, na verdade, uma lição que a gente já teve a introdução ontem. Jesus e o professor Kenneth já na lição 93 nos deram uma pinceladinha do que a gente viria hoje, né? Nessa lição 94. E eu convido vocês a gente fazer aquele momentinho de entrega em que a gente vai fazendo uma respiração mais profunda, que aqui no mundo da forma, nesse mundo aqui a gente ainda sente que precisa, né? Respirar fundo para que a gente consiga acalmar a mente, para que a gente consiga se conectar com um lugar de paz, com esse lugar de calmaria da nossa mente, onde não tem tagarelices. E a gente pede que Jesus nos ajude a deslocar nossa consciência do ego para a consciência do Espírito Santo, para que a gente possa entregar a nossa total disponibilidade e a nossa melhor capacidade de aprender. É um instante santo que a gente consegue se elevar acima do campo de batalha para ver a verdade junto com Jesus. Para quem é novo aqui no canal, a gente faz essas lições diárias, todos os dias uma lição de um curso em milagres aqui no Instagram, na página despertardoser.100. Depois eu mando pro canal Despertar do Ser lá no YouTube. E essas lições a gente faz pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick, que são 7 volumes, nos quais ele faz uma análise, ele comenta cada parágrafo da lição. Então, para quem já fez um curso em milagres no livro direto, agora com a jornada do professor Kenneth, a gente clareia ainda mais, aprofunda ainda mais, porque ele fala um pouco mais com as palavras que a gente está acostumado no dia a dia, leva a gente um pouco mais para a prática e a gente consegue entender mais a fundo as lições de um curso em milagres. Certo, queridos? Então, vamos lá. E o professor Kenneth começa dizendo que essa é a única lição repetida no livro de exercícios, exatamente. Ela vai aparecer novamente na lição 110 e mais uma vez na lição 162, e ele já tinha falado dela na lição 93. Então, ela também é o tema central da revisão 6, lá adiante, e uma parte importante da última sessão do texto no capítulo 31. Esse tema crucial é a base do princípio da expiação, que corrige o sistema de pensamento do ego que diz: eu não sou como Deus me criou, mas uma mente separada que agora faz seu lar no corpo. Sim, e ele corrigindo esse sistema de pensamento, essa crença que a gente tem, é quase que uma experiência que não dá para explicar em palavras o que é a gente entrar em contato com essa ideia, que eu sou como Deus me criou, independente do que eu acredito ter feito contra a criação de Deus. Independente de eu acreditar que eu fiz um ser à parte, sozinho, independente, separado de Deus. Independente de qualquer crença, independente do que a gente pense, do que a gente sente,
independente disso, a gente não deixou de ser como Deus nos criou. Então, mesmo a gente acreditando que sim, a ilusão não passou a ser verdade. E hoje continuamos com a única ideia que traz salvação completa, Jesus diz para nós. A única declaração que faz com que todas as formas de tentação não tenham nenhum poder. O único pensamento que silencia e desfaz inteiramente o ego. Tu és como Deus te criou. E o Kenneth fala aqui, o professor Kenneth fala aqui, na sessão que ele acabou de citar, no Escolhe Outra Vez, Jesus fala sobre a tentação que continuamente nos confronta. Ver a nós mesmos como um corpo, dessa forma tornando o ego e seu sistema de pensamento de fraqueza, doença e dor reais. A tentação, ele coloca aqui uma passagem do capítulo 31, que diz: a tentação tem uma lição a ensinar em todas as suas formas, sempre que ocorre. Ela quer persuadir o Santo Filho de Deus de que ele é um corpo, nascido no que tem que morrer, incapaz de escapar à sua fragilidade e limitado ao que o corpo ordena que ele sinta. Portanto, aprende o hábito feliz de responder a toda tentação, de perceber a ti mesmo como fraco e miserável com essas palavras: eu sou como Deus me criou. O Filho de Deus nada pode sofrer e eu sou seu filho. Assim é a força de Cristo convidada a prevalecer, substituindo todas as tuas fraquezas com a força que vem de Deus e que nunca pode falhar. Tu és como Deus te criou, e assim é cada coisa viva que contemplas, independentemente das imagens que vês. O que contemplas como doença e dor, como fraqueza, sofrimento e perda, não é senão a tentação de perceber a ti mesmo como sendo indefeso e estando no inferno. Não cedas a isso e verás toda a dor, sob qualquer forma e onde quer que ocorra, simplesmente desaparecer como a névoa diante do sol. Independente do tipo de miséria que a gente acredite que está passando. Tudo que a gente começa a dizer, eu acho isso, eu sinto aquilo, eu estou me sentindo deprimido, eu estou me sentindo infeliz, eu acho que eu sou um fracasso, eu acho que eu sou fraco, eu acho que eu sou miserável. Tudo eu acho, eu penso, eu sinto. Tudo isso é porque a gente está se identificando com o sistema de pensamento do ego. Não é com o Espírito Santo. Por isso que a gente deve pedir com toda a sinceridade do nosso coração para que Jesus nos ajude a deslocar nossa consciência do sistema de pensamento do ego para o sistema de pensamento do Espírito Santo. É um deslocar de consciência. A gente está se identificando com algo que não existe. Eu sei que na prática demora um pouco para a gente chegar nesse nível, nesse ponto. Jesus sabe disso também. Mas se a gente tiver a sinceridade, a gente acreditar no que Jesus está falando, num Curso em Milagres inteiro, da primeira até a última página, se a gente acreditar no que a gente está vendo aqui, já é um grande começo. Não cedas a essas ilusões
que contemplas como doença, dor, fraqueza, perda, pobreza, escassez, seja do que for, não cedas a essas tentações e verás toda a dor, sob qualquer forma, e onde quer que ocorra, simplesmente desaparecer, como a névoa diante do sol. Ao dizermos eu sou como Deus me criou, nós aceitamos a expiação para nós mesmos, a correção da crença equivocada de que somos separados da fonte. Acreditando nesse fato feliz, nós damos as costas ao nosso ego, seu sistema de pensamento estando na premissa de que nosso estado separado é realidade. O mundo é desfeito também, pois nada aqui é a perfeita unicidade do nosso Criador. Além disso, ao escolher a verdade da expiação contra a ilusão da separação, escolhemos o fim de todo o sofrimento. Na verdade, todo um curso em milagres é um comentário sobre essa verdade e como podemos aprender a aceitá-la. Porque no início a gente não aceita. Depois a gente até aceita em um nível, mas ainda resiste porque a gente ainda acha que tem ganho aqui. Os sons desse mundo estão em silêncio. As cenas desse mundo desaparecem e todos os pensamentos que esse mundo jamais conteve são eliminados para sempre, por essa única ideia. Eu sou como Deus me criou. Aqui se realiza a salvação. Aqui se restaura a sanidade. Esse é outro exemplo da metafísica de um curso em milagres, que repousa no princípio de tudo ou nada. Se Deus é verdade e nós permanecemos como Ele nos criou, tudo que o ego tem ensinado e o mundo representa é falso. Então, eu isso, eu aquilo, eu penso, eu sinto, eu acho, é falso. Não apenas é falso, mas nunca existiu na realidade. O terror que isso engendra em nós vem do reconhecimento de que, se essa declaração é verdadeira, o mundo nunca existiu. E uma vez que nossos corpos são parte integrante do mundo, isso significa que nós nunca existimos também. Professor Kenneth não tem papas na língua. Por isso que eu digo que, se você ainda não fez o livro de exercícios direto num curso em milagres, assim, nele puro, seria bom você fazer primeiro, antes de chegar aqui na jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth, porque ele não tem papas na língua. Se ele tem que dizer que tu acha que tu existe, tu não existe, tu acha que tu pensa e tu não pensa, que esse mundo não existe, ele vai falar nessa linguagem sem morde e assopra, sabe? É a verdade mesmo. Ele nos joga mais na realidade do que Jesus. Jesus é mais, né? É mais gentil. O professor Kenneth é gentil também, só que para ele é não dualidade pura e quem quer, quem gosta, gosta. Quem não gosta, aí vai procurar outros títulos que falem também de um curso em milagres, mas ele não tem rodeios. O professor Kenneth não tem rodeios mesmo. É na veia. É para os fortes. Então, já que uma vez que nossos corpos não são parte integrante do mundo, isso significa que nós
nunca existimos também. Esse é o medo que o ego nunca quer que descubramos. Nossa queda nas entranhas da insanidade do ego tem como propósito manter o pensamento insano original longe de nós. Por seu lado, nos impede de escolher a sanidade do Espírito Santo. E ele coloca aqui, ele cita um poema da Páscoa de Ellen. Aconteceu subitamente. Existe uma voz que fala uma palavra e tudo se modifica. O que parecia grande reassume a pequenez que é devida a ele. O que estava escuro fica mais brilhante e o que estava brilhante antes tremula e se enfraquece e finalmente se vai. A verdadeira luz é força e força é impecabilidade. Mais uma vez aquela lição de ontem que a gente deveria praticar, que eu sou impecável. É isso, gente. É o desfazer da culpa. É só o desfazer da culpa que vai nos ajudar a nos desfazer do sistema de pensamento do ego. Se permaneces tal como Deus te criou, tens que ser forte e a luz tem que estar em ti. Aquele que assegurou a tua impecabilidade tem que ser a garantia da força e da luz também. Tu és como Deus te criou. A escuridão não pode obscurecer a glória do Filho de Deus. Tu estás na luz, forte na impecabilidade em que foste criado e na qual permanecerás por toda a eternidade. Jesus elabora o significado da ideia do dia. Então, essa ideia do dia, eu sou como Deus me criou, significa que nada que o sistema de pensamento de escuridão do ego jamais concebeu afetou a luz do céu. Uma vez que nós, como Cristo, somos parte dessa luz. Nós também não fomos afetados. A impecabilidade é a nossa força, pois ela reflete a verdade da expiação. A separação da luz nunca aconteceu. A escuridão da culpa pode encobrir essa luz em nossos pesadelos, mas na realidade resta apenas luz. Hoje, mais uma vez, dedicaremos os primeiros 5 minutos de cada hora em que estiveres acordado à tentativa de sentir a verdade em ti. Comece esses momentos de busca com essas palavras. Eu sou como Deus me criou. Sou seu filho por toda a eternidade. Agora, tenta alcançar o Filho de Deus em ti. Esse é o ser que nunca pecou, nem fez uma imagem para substituir a realidade. Esse é o ser que nunca deixou a sua casa em Deus para andar incerto pelo mundo. Esse é o ser que desconhece o medo e para quem a perda, o sofrimento ou a morte são inconcebíveis. Mais uma vez, como a gente começou a aula hoje, gente, pedir ajuda a Jesus para deslocar a nossa consciência do ego para a nossa consciência do ser, com S maiúsculo, para a consciência do Espírito Santo em nós, para a consciência do Filho de Deus, do Cristo que somos. Agora somos solicitados a pensar no pensamento do dia a cada hora. Nós começamos com uma declaração clara da verdade sobre nossa identidade. Uma verdade que invalida as ilusões de pecado e medo, alienação e sofrimento do ego. Elas não têm lugar em nosso ser. Lembre-se da referência no texto ao primeiro mandamento.
Não terás outros deuses diante dele, porque não existe nenhum outro. E a gente sempre pensava em outros deuses mesmo, né? Porque até em um determinado momento as culturas eram politeístas, né? Então se acreditava no deus da chuva, no deus do sol, mas na verdade o que ele está dizendo aqui, não terás outros deuses diante dele, é tudo o que o ego fez. Os relacionamentos especiais, as metas no mundo, o corpo, todas as ilusões feitas pelo ego são outros deuses que a gente fez para substituir Deus. No próximo parágrafo, Jesus descreve como nós atingimos o Filho verdadeiro de Deus, movendo-nos além do ser ilusório, enraizado na crença de que a separação é pecado, para a verdade gloriosa de Cristo. E Jesus diz que para alcançar essa meta, nada nos é requerido. Alcançar essa meta de alcançar o Filho de Deus em nós, não é nos pedido nada. Nada nos é pedido para alcançar essa meta, exceto deixar todos os ídolos e autoimagens de lado. Autoimagens é o mesmo que outros deuses, que substitui Deus. Ultrapassar a lista de atributos bons ou maus que atribuíste a ti mesmo e esperar pela verdade em silenciosa expectativa. Então, essa lista de atributos, tanto bons quanto maus da nossa autoimagem, também é outros deuses. Isso descreve sucintamente o processo de perdão. Para nos lembrarmos de Deus, nós temos que liberar o ego. Nossa tarefa, portanto, não é afirmar a verdade de que somos como Deus nos criou, mas negar a negação do ego. E nós já vimos essa declaração resumidora, como disse o nosso professor Kennedy, que é uma passagenzinha do capítulo 12. A tarefa do trabalhador de milagres, portanto, se torna negar a negação da verdade, negar a autoimagem imposta pelo ego. Para atingirmos esse objetivo de nos lembrarmos do nosso ser, temos que deixar todos os ídolos e autoimagens de lado. O obstáculo-chave é a crença em que nós somos nossa autoimagem, cujo cerne é nosso especialismo, mesmo que essa autoimagem seja nos degradando. Porque como que o Filho de Deus pode ser um degradado? Não sei se eu falei a palavra certa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Parece que especialismo é só se a gente se acha muito bom, muito bons. Não. Especialismo é também quando a gente se acha muito maus. Nós tentamos proteger essa imagem, negando a responsabilidade e fazendo um mundo no qual o pecado da existência é visto em todos, menos em nós mesmos. Ele repete muitas vezes essa ideia, né? Portanto, nossa autoimagem não é apenas a de um ser individual, mas de um ser especial, inocente. Isso significa que alguém mais tem que ser o culpado, né? O sistema defensivo do ego torna o perdão virtualmente impossível. Para atingirmos Deus e nos lembrarmos de quem somos como Cristo, temos que liberar todas as imagens. Como Jesus nos lembra, essas imagens incluem não apenas o que é ruim,
mas também o que é bom. Tanto como a gente se degrada, quanto que a gente se enaltece. Enaltece o ego, né? Essa individualidade, essa especialidade. Nós já vimos que se falarmos sobre uma autoimagem positiva, estaremos deixando implícito que também existe uma negativa. Porque a gente acredita na dualidade. Isso resulta em um mundo dualista de opostos, um estado impossível no céu. No final, portanto, precisamos transcender até mesmo a dualidade da mente errada e da mente certa. No entanto, primeiro precisamos trazer nossas ilusões de ódio para a correção do perdão, a escuridão da separação para a luz da expiação. Só então poderemos completar a jornada e encontrar nosso ser da mente única, nosso ser com S maiúsculo. O próprio Deus prometeu que ela seria revelada a todos aqueles que a pedissem. A verdade sobre o Filho de Deus, a verdade sobre nós. O próprio Deus prometeu que ela seria revelada a todos aqueles que a pedissem. Em outras palavras, não é Deus que pode revelar a verdade a nós, nem Jesus ou o seu curso. Temos que pedir por ela, o que reflete a pequena disponibilidade de admitir que estávamos errados e Jesus estava certo. Nós estávamos errados sobre sermos o Filho de Deus separado e especial, e Jesus estava certo. Nós somos o Cristo em unidade com nossa fonte. Quando a gente pedir, a gente simplesmente vai lembrar. A gente não precisa de revelação. A gente vai apenas lembrar. Tu estás pedindo agora. Não podes falhar, porque Ele, o Espírito Santo, não pode falhar. E o Espírito Santo é que tem a memória de Deus em nós. Isso implica em que temos uma mente dividida. E enquanto uma parte de nós não quer desistir da nossa individualidade e voltar para casa, a outra parte está fazendo essas lições porque quer liberar o ego. Jesus está apelando ao tomador de decisões para escolher o sistema de pensamento são da mente, alcançado por reconhecermos a insanidade do ego para que possamos liberá-la. Se não cumprires o requisito de praticar durante os primeiros 5 minutos de cada hora, pelo menos lembra-te de hora em hora. Eu sou como Deus me criou. Sou seu filho por toda a eternidade. Hoje dize a ti mesmo frequentemente que tu és como Deus te criou. Deus criou algum filho com falta de alguma coisa? Não, né? O teste da nossa resolução de nos lembrarmos do nosso ser é o comprometimento de nos lembrarmos da lição do dia. Como devemos ver na lição 95, o verdadeiro valor do livro de exercícios está em nos mostrar o quanto não queremos nos lembrar dos seus exercícios, o que novamente reflete o fato de não querermos nos lembrar de que somos como Deus nos criou. E aí a gente vê quem é que tem mais força. A parte de nós que não quer desistir da nossa individualidade e voltar para casa, ou é a parte que quer fazer as lições porque quer liberar o ego? Certifica-te de responder a todo aquele que parece irritar-te com essas palavras. Tu és como Deus te criou. Tu és o seu filho por toda a eternidade.
Esse é um ponto ao qual vamos voltar muitas vezes, porque Jesus volta a ele muitas vezes. Se essas lições vão funcionar, elas precisam ser aplicadas muito especificamente sempre que nos percebermos irritados, desencorajados, zangados, amedrontados ou deprimidos. Em outras palavras, esses são os momentos nos quais mais precisamos nos lembrar da lição e trazer a ilusão do nosso transtorno. Vermos a nós mesmos como sendo injustamente tratados ou vitimados para a verdade que Jesus guarda para nós. Se eu sou como Deus me criou, você também é. Uma vez que o Filho de Deus é um. Se eu guardar mágoas contra você, preciso também estar guardando-as contra mim. Novamente, o Filho de Deus é um, tanto no céu quanto na terra. Portanto, somos curados juntos nessa jornada de volta para casa. Porque não pode acontecer que um de nós seja curado sozinho. Portanto, nós nos lembramos do ser que Deus criou e nos lembramos da sua fonte, em unidade com Ele. E aqui o professor coloca uma passagenzinha do capítulo 12 que diz: todo o poder é de Deus. Podes lembrar-te disso por toda a filiação. Não permitas a teu irmão que ele não se lembre, pois o seu esquecimento é o teu. Mas a tua lembrança é a sua, é a dele também, pois não se pode lembrar de Deus sozinho. É isso que tens esquecido. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é assim o caminho para lembrar-te de Deus. Pois esqueceste os teus irmãos com ele, e a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. O caminho da jornada de volta para casa. Um curso em milagres. Jesus conclui a lição resumindo o ponto principal do exercício. Esforça-te o máximo possível para fazer os exercícios de hoje a cada hora. Jesus está pedindo para a gente se esforçar. Cada um que fizeres será um passo gigantesco em direção à tua liberação e um marco no aprendizado do sistema de pensamento que esse curso propõe. Gente, olha quão importante é a lição de hoje. Para Jesus estar dizendo isso, que ele sempre diz que, deixa aquela brecha, que sabe que a gente vai enrolar, que a gente vai resistir, que a gente vai escolher aquele que não tá querendo largar o ego, Aqui ele tá pedindo pra gente se esforçar ao máximo. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar dando um passo gigantesco em direção à liberação. E um marco no aprendizado do sistema de pensamento do Espírito Santo. Jesus nos lembra que esse é um currículo no qual somos o estudante e ele é o professor. E que nós queremos aprender com ele, porque isso vai nos fazer felizes. Nosso professor é gentil e paciente. É a 4ª e 8ª características do professor avançado de Deus, que fala lá no Manual dos Professores, Gentil e paciente. E dá cada pequeno, no entanto gigante, passo de perdão conosco. Ele nos pede apenas nossa pequena disponibilidade, que sua magnitude converte na nossa própria. Pois cada instante santo
é uma janela que se abre para a magnitude da eternidade. Maravilhosa essa lição 94 também, gente. Maravilhosa. E a gente finaliza a lição de hoje. Treinem bastante. Se foquem nesse pedido de Jesus, que essa lição é muito importante. Pratiquem ela o máximo que puderem, certo? Fiquem com Deus. Um grande abraço, gratidão por estar comigo aqui mais uma vez e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!